Você não precisa de um Porsche Cayenne Coupé, mas provavelmente adoraria ter um. Como o nome sugere, esta é uma versão com visual mais esportivo do Cayenne SUV grande padrão e foi reengenheirado nesta forma aprimorada com todo o rigor habitual da Porsche. Além disso, as melhorias no design da cabine são realmente profundas. Ainda é o primeiro SUV coupé grande do mercado, com dirigibilidade que acompanha seu visual marcante, típico do segmento. O Porsche Cayenne Coupé continua redefinindo o que um modelo de SUV coupé grande deve ser nessa versão aprimorada. Vamos analisar mais de perto. O Porsche Cayenne Coupé, lançado em 2019, foi originalmente apresentado como a resposta para uma pergunta que ninguém estava fazendo. Pelo menos, era isso que diziam as revistas automotivas. E como acontece com frequência, elas estavam erradas. Na verdade, um número considerável de pessoas abastadas vem pedindo um SUV de luxo grande com um visual esportivo de coupé e já fazem mais de 2 décadas que pedem isso. É por isso que o BMW X6, o carro que iniciou essa tendência, já está em sua 3ª geração. A Audi tem o Q8 e a Mercedes já nos vendeu 2 gerações do GLE Coupé. No fim da 2ª década do século, a Porsche quis parte desse mercado, surgindo assim o Cayenne Coupé. Na verdade, você se pergunta por que a marca não fez isso antes de 2019. Desde o início deste século, seu Cayenne SUV convencional sempre foi o modelo mais esportivo do segmento de SUVs grandes. Sempre achamos que, se sua habilidade de condução afiada pudesse ser transferida para a versão coupé deste setor, um segmento que realmente precisa de uma condução afiada, poderíamos esperar por algo explosivo. De fato, o Cayenne Coupé vendeu bem para a Porsche, contribuindo significativamente para a posição da linha Cayenne como o modelo mais vendido da marca no mundo. A Porsche quer que este modelo atual continue à venda durante a maior parte do restante desta década, ao lado do Cayenne totalmente elétrico, que deve chegar aqui em 2026. Para este modelo E3 movido a combustão, isso significou, no final de 2023, a necessidade do que a marca descreveu como uma das atualizações de produto mais extensas de sua história. Certamente foi algo extremamente abrangente, com mudanças significativas de engenharia e uma sensação totalmente nova para o interior. Você pode saber mais sobre esse tipo de carro baixando o aplicativo Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste Cayenne Coupé, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada Car and Driving. Talvez não surpreenda saber que o Cayenne Coupé dirige quase igual ao Cayenne comum. Claro, o Cayenne padrão já impressiona ao lançar quase 2,3 toneladas de Zuffenhausen pela estrada, mas a Porsche afirma que a versão de visual mais elegante é ainda melhor pelo centro de gravidade um pouco mais baixo, embora qualquer diferença seja praticamente imperceptível nas ruas. Assim como no carro convencional, a direção está em outro nível comparado ao que você encontra em SUVs grandes da maioria das outras marcas, sendo mais firme e direta. Como antes, alguns podem facilmente chegar à conclusão preguiçosa de que este é simplesmente uma versão com a marca Zuffenhausen do pacote de engenharia de SUV Premium que já nos trouxe as versões mais recentes dos modelos rivais do grupo Volkswagen, como o Audi Q8 e o Lamborghini Urus. A verdade, no entanto, é mais complexa que isso. Com certeza, este Porsche compartilha muito com seus primos, mas também há diferenças fundamentais. É o único deles a usar aquele chassi modular Längsbaukasten em uma forma significativamente encurtada, e o Cayenne tem seu próprio sistema de tração nas 4 rodas baseado em embreagem, feito sob medida que pode enviar mais torque para a traseira na maior parte do tempo. Com tudo isso entendido, vamos ao que há de novo neste modelo atualizado, começando pelas versões de 6 cilindros. O Cayenne Coupé de entrada agora tem um V6 biturbo de 3,0 litros e 353 CV, substituindo o antigo 2,9 litros. Esse motor também serve de base para 2 versões híbridas plug-in, onde é reforçado por um motor elétrico, alimentado por uma 25,9 kWh, que é maior do que a unidade utilizada anteriormente. Ok,
IN e-Hybrid Coupé entrega 470 cavalos, enquanto a alternativa K e NS e-Hybrid Coupé entrega 519. Ambos oferecem cerca de 74 km de autonomia elétrica e chegam a 100 km por hora em pouco menos de 5 segundos. Os dois V6 veículo elétrico híbrido plug-in agora possuem reforço elétrico de freio, que considera a temperatura dos pneus e ajusta o ABS, garantindo transição mais suave entre frenagem por fricção e regenerativa. Para aproveitar todo o desempenho do Cayenne Coupé, é preciso a versão V8. Como parte dessa atualização, o modelo intermediário Cayenne S Coupé, que antes usava um V6, adotou o motor V8 biturbo de 4 litros já conhecido do Porsche Panamera e do Lamborghini Urus. No Cayenne S Coupé são 474 cavalos, aceleração de 0 a 100 km por hora em 4,7 segundos e máxima de 273 km por hora. O mesmo V8 equipa o Cayenne GTS de 500 CV, que melhora pouco, 4,4 segundos e 275 km por hora. O V8 retorna na versão topo de linha híbrida plug-in, o Cayenne Turbo e-Hybrid Coupé, com 739 cavalos e 950 Nm de torque impressionantes. De 0 a 100 km por hora leva 3,7 segundos, chegando a 295 km por hora. E isso é apenas para a versão padrão. Se você é um daqueles clientes do Turbo e-Hybrid Coupé, para quem muito nunca é suficiente, vai querer seu carro como este aqui, com o pacote Gran Turismo da Porsche, que faz deste o Cayenne mais rápido de todos os tempos, atingindo 100 km por hora em frenéticos 3,6 segundos e chegando a 306 km por hora. É realmente incrivelmente rápido. O pacote Gran Turismo traz freios de cerâmica compostos da Porsche e um teto de fibra de carbono para economizar peso e baixar o centro de gravidade. Além disso, os rolamentos de pivô específicos do Gran Turismo aumentam o ângulo de camber no eixo dianteiro em menos 0,58 graus e, em combinação com rodas dianteiras mais largas, permitem uma resposta de direção ainda mais dinâmica nas curvas, maior precisão geral da direção e aderência nas curvas notavelmente aprimorada. Assim como o Turbo e-Hybrid padrão, esta versão topo de linha conta com um escapamento esportivo de série bem barulhento, mas, para não incomodar os moradores locais, há um modo de condução elétrica que permite passar por áreas residenciais quase em silêncio, o que é bem legal. A maioria dos clientes do pacote Gran Turismo ainda vai aumentar mais o preço final, adicionando 2 recursos de condução que também são opcionais em outros Cayenne Coupé. Direção do eixo traseiro gira as rodas traseiras no sentido oposto às dianteiras em curvas rápidas, aumentando a estabilidade. O Porsche Dynamic Chassis Control, controle dinâmico de chassi da Porsche, conta com barras estabilizadoras adaptativas de 48 volts. Ambos os itens foram instalados aqui, e a velocidade impressionante que eles permitem você manter em uma sequência de curvas rápidas é quase inacreditável. Nenhum outro SUV grande consegue igualar isso, embora alguns entusiastas achem que o Porsche Dynamic Chassis Control e a direção traseira reduzem um pouco a pureza da condução. Se fosse um 911, até entenderíamos, mas num SUV de 2,7 toneladas e mais de 700 cavalos, aceitamos toda a ajuda eletrônica possível. Nos modelos mais acessíveis da linha Cayenne Coupé, você vai perceber que as mudanças de engenharia feitas nessa atualização não são apenas sobre mais potência. Agora, todos os modelos têm pneus maiores, que podem operar com pressão mais baixa, aumentando a aderência, e assim o desempenho dinâmico deste Porsche define ainda mais o padrão da categoria. O ideal seria escolher uma versão com o sistema de suspensão a ar de 2 câmaras da marca, que é opcional no Cayenne S e no híbrido básico. Como parte dessa atualização, o sistema de suspensão a ar foi aprimorado com amortecedores especiais de 2 válvulas que possuem estágios separados de compressão e retorno para melhorar a agilidade nas curvas, reduzir o rolamento e o mergulho e aumentar o conforto ao rodar em velocidades urbanas. Ele funciona em conjunto com os modos de condução habituais, como Normal, Sport, Sport Plus e o raramente usado Off-Road. Os híbridos plug-in ainda contam com as configurações e-Power e Hybrid.
Aquela linha de teto inclinada reduz cerca de 20 milímetros da altura de um Cayenne normal e, para equilibrar, alguns milímetros extras de comprimento e largura foram adicionados aqui e ali. O resultado, para a maioria das pessoas, é que ele é muito mais elegante do que um BMW X6 ou um Mercedes GLE Coupé, mas esses carros são feitos para ter uma postura mais agressiva. De certo modo, esse é o objetivo deles. Um Cayenne Coupé não liga para exibicionismo, mas valoriza o estilo à sua maneira, de uma forma um pouco mais madura. Os fãs da marca vão reconhecer este modelo atualizado pelo capô redesenhado e paralamas mais largos, e talvez também pelos novos faróis Matrix LED, que contam com mais de 32 mil pixels por conjunto. Os modelos turbo como este se destacam pelas entradas de ar de resfriamento ampliadas, realçadas por lâminas de ar em preto brilhante no perfil. Como no SUV Cayenne, os paralamas traseiros esculpidos criam ombros poderosos que impulsionam visualmente o carro para a frente. Se você possui a versão anterior deste coupé KN, vai notar que o modelo atualizado tem designs de rodas mais sofisticados, variando de 20 até as enormes rodas Gran Turismo de 22 polegadas que temos aqui e que também contam com pinças de freio amarelas. Em toda a linha, pneus dianteiros e traseiros de tamanhos diferentes são usados para melhorar a dinâmica. Na traseira há uma barra de luz tridimensional redesenhada e um para-choque também redesenhado, com a placa de identificação posicionada mais abaixo. Modelos turbo, como este, se destacam por 2 escapamentos duplos em inox, e o topo de linha com pacote Gran Turismo recebe um discreto, mas extremo, aerofólio de teto em fibra de carbono. Beleza, vamos dar uma olhada na cabine. As principais mudanças com esse novo design, no entanto, estão aqui na frente, onde a marca redesenhou tudo completamente, pegando referências da arquitetura da cabine do Porsche Driver Experience do seu Taycan elétrico. É bem diferente do interior da versão original desta geração. A principal mudança é a ausência da cobertura no novo painel de instrumentos curvo e digital de 12,6 polegadas, que oferece até 7 visualizações, incluindo um layout de 5 mostradores no estilo do 911. Como antes, alças inclinadas aparecem em ambos os lados do console central inferior, mas o painel do console foi totalmente revisado nesta atualização. A alavanca de câmbio volumosa foi trocada por um pequeno seletor de marchas no painel. Outro recurso que traz temas familiares do Taycan, assim como o volante redesenhado. Fora isso, tudo segue igual. Infelizmente, várias coisas não mudaram. Principalmente uma posição de dirigir que continua surpreendentemente baixa para um SUV grande, mantendo aquela busca por uma dinâmica de condução ao estilo de carro esportivo e uma sensação de cockpit. Com todos os acabamentos em alcantara e detalhes de tecnologia de corrida que vem nessa versão topo de linha, realmente passa uma sensação muito sofisticada. A grande tela sensível ao toque de 12,3 polegadas que controla o sistema de gerenciamento de comunicação da Porsche. Sistema de gerenciamento de comunicação da Porsche mudou pouco, mas agora inclui Android Auto e novos aplicativos nativos como Spotify e Apple Music. Monitor muito intuitivo. Por exemplo, ele consegue detectar uma mão se aproximando e exibir menus que acha que você provavelmente vai querer visualizar. Usando blocos predefinidos, os usuários podem facilmente criar uma tela inicial com suas funções preferidas e depois alterná-las rapidamente usando a tecnologia tradicional de pinça e deslize, tudo isso aproveitando gráficos cristalinos que só a Mercedes consegue oferecer. Este painel redesenhado pode ter uma terceira tela, com a touch de 10,9 polegadas à frente do passageiro, como neste caso. A Porsche afirma que a tela extra para o passageiro pode ajudar o motorista, permitindo que outra pessoa ajuste a navegação ou a mídia. Um filme especial na tela do passageiro impede que o motorista se distraia enquanto o veículo está em movimento. O clássico volante de 3 raios tem ótima pegada e os bancos esportivos oferecem excelente suporte. Com um upgrade opcional, é possível passar de ajuste em 8 para 14 ou 18 direções. O armazenamento na cabine é bem disponibilizado. Vamos experimentar a parte de trás.
Na traseira, o banco do SUV é substituído por 2 assentos individuais, separados por uma bandeja e 2 porta-copos. Se precisar levar 3 pessoas às vezes, é possível escolher a configuração 2 mais 1 por custo extra. O formato coupé pode sugerir menos espaço para a cabeça, mas como o assento foi rebaixado em 30 mm em relação ao SUV, isso não é mais um grande problema. Os encostos dianteiros escavados ampliam o espaço para as pernas e as bases de assento deslizantes, com alcance de 160 mm, otimizam o espaço para os pés. Os encostos dos bancos reclinam em 10 estágios, de 11 a 29 graus, aumentando o conforto em viagens longas. As janelas laterais têm vidro isolante térmico de série, reduzindo o calor no compartimento dos passageiros. E o porta-malas? Bem, nos modelos com motor convencional ele diminui de 745 litros na versão SUV para 625 litros nesta versão coupé. Não temos isso aqui, com uma variante e-Hybrid como esta. A tampa traseira elétrica se abre para revelar apenas 600 litros de capacidade. Pelo menos é fácil colocar as coisas, especialmente se você tiver um Cayenne Coupé com suspensão a ar. Os controles para isso ficam na parede lateral direita do porta-malas e permitem que você selecione uma configuração de altura de carga mais baixa, que fica 40 mm mais próxima do assoalho. Não há alavancas nas laterais do porta-malas para rebater o banco traseiro, mas pelo menos ele tem uma divisão conveniente de 40-20-40 e, uma vez rebatido, libera 1.540 litros em um Cayenne Coupé com motor convencional, com tudo rebatido. Nesta versão é Hybrid, há 1.510 litros de espaço disponível. Os preços subiram bastante desde que testamos a versão original deste Cayenne Coupé lá em 2019. No verão de 2025, os valores partiam de cerca de 82 mil libras para o Cayenne Coupé padrão com motor V6 de 3 litros a gasolina, o 90 mil libras e o 98 mil libras. A versão SE Hybrid custa cerca de 100 mil libras, a GTS cerca de 109 mil. E o topo de linha Turbo e-Hybrid Coupé parte de 146 mil libras na versão padrão ou 166 mil com pacote Gran Turismo. Sim, é verdade. Seja qual for a motorização, será necessário pagar de 3 a 4 mil libras a mais que o SUV padrão, dependendo da versão. De qualquer forma, esses valores ainda são razoavelmente competitivos, comparados aos que são cobrados por versões mais sofisticadas de grandes SUVs coupés de luxo, como o BMW X6, o Mercedes GLE Coupé e o Audi Q8. Se após avaliar as alternativas você optar por um Cayenne, precisará saber o quão generosa a Porsche foi nos itens de série. Estamos com sentimentos mistos aqui. A marca agora inclui acesso sem chave, Comfort Access, câmera de ré, faróis Matrix LED e o sistema de amortecimento adaptativo Porsche Active Suspension Management, como itens de série. Ainda é preciso pagar à parte pelos trilhos de teto, bancos dianteiros aquecidos e controle de cruzeiro adaptativo, que deveriam ser de série em um SUV de luxo desse valor. A lista de equipamentos melhorou, trazendo recursos do modelo como câmbio automático PDK e tração integral ativa. O pacote agora inclui rodas de liga leve de 20 polegadas e porta-malas com abertura elétrica. Lanternas traseiras em LED, vidros escurecidos com isolamento térmico, além de faróis e limpadores automáticos. Por dentro, há bancos esportivos com ajuste elétrico em 8 direções e acabamento parcial em couro. Além disso, há ar-condicionado Dual Zone com filtros e controle de cruzeiro com limitador de velocidade. Além disso, o espelho interno, assim como os externos, possui função de escurecimento automático. O volante multifuncional possui botões que ativam o sistema de infoentretenimento Porsche Communication Management. Tela de 12,3 polegadas com navegação, comando de voz, internet, Bluetooth para telefone e sistema de áudio rádio digital com 10 alto-falantes e 150 watts.
Há espelhamento de smartphone padrão com Apple CarPlay e Android Auto, e também está incluso um módulo Connect Plus com Long Term Evolution e conectividade de telefone 4G, capacidade de Wi-Fi e um cartão SIM integrado. E quanto às opções? Bem, vamos começar com as coisas relacionadas à condução. O principal item necessário neste carro, até para valor de revenda, é a suspensão a ar adaptativa da Porsche, opcional no Cayenne Coupé básico, KNS e híbrido básico. O outro opcional dinâmico que a maioria dos clientes costuma adicionar é o pacote Sport Chrono. Isso oferece launch control para arrancadas estilo Fórmula, um cronômetro no painel e seletor de modos de condução no volante, com um botão central de resposta esportiva que fornece uma explosão temporária do motor, útil em ultrapassagens apertadas. No modelo comum, você vai querer adicionar o escapamento esportivo com som mais encorpado da versão topo de linha. Ir além é incluir o pacote Porsche Dynamic Chassis Control, sistema Porsche Dynamic Chassis Control, com barras estabilizadoras esportivas adaptativas que reduzem bastante a rolagem da carroceria em curvas. Você pode querer o sistema inteligente de esterçamento do eixo traseiro, que em altas velocidades faz as rodas traseiras virarem na mesma direção das dianteiras e em baixas velocidades, como ao estacionar, na direção oposta. O resultado é maior agilidade em curvas rápidas e mais facilidade ao estacionar. Os compradores do Ka e S também podem optar pelo Porsche Torque Vectoring Plus, o pacote Porsche Torque Vectoring Plus, que atua nas curvas para combater tanto o subesterço quanto a patinagem das rodas, aplicando uma leve microfrenagem na roda dianteira que estiver prestes a perder aderência. O que mais? Bem, com certeza queremos aquele sistema de escapamento esportivo, e se você pretende usar o carro de forma intensa e rápida, talvez até ocasionalmente em uma pista, pode ser uma boa ideia melhorar a capacidade de frenagem deste modelo com os caríssimos Porsche Ceramic Composite Brakes ou freios de cerâmica compostos da Porsche, que temos aqui. Sobre a tecnologia dos faróis, é possível aprimorá-la com a versão alta definição do sistema Matrix LED. Essas lâmpadas usam dados de navegação, assim como outra opção eletrônica tentadora. O agora aprimorado sistema Porsche Inner Drive, que inclui o controle de cruzeiro adaptativo. Também pode ser solicitado separadamente. Após definir um destino no sistema de navegação, o Inner Drive analisa constantemente os quilômetros à frente e calcula as melhores respostas de aceleração e frenagem, considerando curvas, rotatórias, inclinações, limites de velocidade e o trânsito. Em seguida, ele envia essas informações para a caixa de câmbio, o motor e o sistema de frenagem, e você também pode adicionar outros recursos que vão facilitar sua vida durante as viagens. Este carro de teste inclui head-up display, assistente de estacionamento remoto e visão noturna. Além dos recursos de direção, é claro que também há muitas opções voltadas para o conforto que você pode adicionar, e temos várias delas aqui. Uma terceira tela de 10,9 polegadas para o passageiro à frente do ocupante do banco dianteiro, controle de clima de 4 zonas, um sistema de qualidade do ar, cortinas elétricas para os vidros laterais traseiros e o nosso toque favorito, o volante esportivo Gran Turismo aquecido, revestido em Race Tex com detalhes em carbono. Oferecemos também o sistema de áudio opcional Burmester High-End 3D Surround com 21 alto-falantes e 1.455 watts de potência. Se não puder investir nos modelos convencionais, tente ao menos o sistema de som Bose Surround com 14 alto-falantes e 710 watts de série nos modelos Turbo. Você também pode incluir ionizador de ar, portas com fechamento suave, ajuste elétrico da coluna de direção, vidro traseiro escurecido, iluminação ambiente colorida, barras de teto e engate de reboque retrátil elétrico. Recomendamos especificar o pneu de emergência dobrável de 20 polegadas. Sobre segurança, é um pouco decepcionante que apenas o básico seja padrão. Há o que a Porsche chama de assistente de aviso e frenagem autônoma, além de assistente de permanência em faixa e reconhecimento de sinais de trânsito. Ao pagar a mais pelo assistente de mudança de faixa, você recebe também alerta de tráfego cruzado traseiro, que avisa sobre veículos ao dar ré, e aviso de saída para passageiros, caso o veículo se aproximem ao abrir as portas.
Pagando a mais pelo controle de cruzeiro adaptativo, a Porsche inclui 3 recursos extras de câmera, como o assistente de evasão, que auxilia em manobras de direção em situações de pânico. Assistente de conversão, que monitora o tráfego ao virar à direita e freia automaticamente o carro se houver risco de colisão, e uma função de parada de emergência, que para o carro de forma controlada automaticamente caso você passe mal ao volante. Claro, todos os itens de segurança convencionais estão bem cobertos. Todo Cayenne possui o sistema proteção contra impacto lateral da Porsche, proteção contra impacto lateral da Porsche, que traz proteção lateral nas portas e airbags de tórax nas laterais dos bancos dianteiros. Também há airbags duplos frontais, laterais e de cortina, além de um airbag para os joelhos do motorista. Airbags laterais traseiros são opcionais e os bancos traseiros externos têm Isofix. É possível adicionar Isofix ao banco dianteiro por custo extra. Há cerca de uma década, a única coisa verde nos grandes SUVs rápidos era a cor que seus passageiros ficavam ao serem conduzidos por estradas rurais sinuosas. Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes, mas você não deve criar expectativas muito altas nesse sentido, especialmente com as versões não eletrificadas. O Cayenne Coupé C6 a gasolina faz até 11,2 km por litro no ciclo combinado, com até 246 GKm de dióxido de carbono. Os dois V8 convencionais têm desempenho pior. O 10 kml e emite 274 gramas por quilômetro, já o 9,8 kml e 277 gramas por quilômetro, por isso a maioria prefere os híbridos plug-in. Nas versões V6, o e-Hybrid e o SE Hybrid Coupé emitem 90 G-Com em consumo, procedimento mundial harmonizado de teste de veículos leves de 30,6 km por litro e autonomia de 74 a 77 km com a nova bateria de 25,9 kWh, 21,8 kWh utilizáveis. O modelo topo de linha Turbo e-Hybrid Coupé usa a mesma bateria dos V6 veículo elétrico híbrido plug-in, tem autonomia elétrica similar de cerca de 72 km, mas sua eficiência cai para até 110 gramas por quilômetro de monóxido de carbono, 2 com 25,2 km por litro ou 24,3 km por litro e 112 gramas por quilômetro. Neste pacote Gran Turismo 4, com todos os mais recentes híbridos Cayenne Coupé, a adição de um novo carregador de bordo de 11 kW no lugar da unidade de 7 kW usada anteriormente, significa que, embora a bateria seja maior, ela ainda recarrega rapidamente e, obviamente, muito mais rápido do que a enorme bateria que seria necessária em um veículo totalmente elétrico. Aqui a bateria pode ser totalmente recarregada em cerca de 3 horas e meia, usando uma wallbox de garagem típica de 7,4 kW ou em 2 horas e meia. Se você tiver uma rede trifásica e uma wallbox de 11 kW, você vai precisar de 4 horas quando conectado a uma tomada doméstica convencional. Como antes, o híbrido Cayenne Coupé também oferece um modo e-Charge, agora aprimorado, que carrega a bateria até 80% usando o motor enquanto você dirige. Mas ainda é uma forma muito ineficiente de fazer isso. O que mais? Bem, em toda a linha Cayenne Coupé, a manutenção não será especialmente acessível. Oficinas da Porsche sempre são caras. Então você vai querer saber que os intervalos de manutenção em toda a linha são a cada 20 mil milhas ou 2 anos. O que vier primeiro. Será preciso ir à concessionária em 4 anos ou 40 mil milhas? Pneus e pastilhas de freio costumam ser especialmente caros. A empresa inovou ao não copiar outras marcas, oferecendo vários pacotes de manutenção pré-paga na compra. As concessionárias usam manutenção com preço fixo, garantindo transparência sobre serviços e custos. O seguro não é barato. O Cayenne Coupé padrão está no grupo 45, a versão e-Hybrid no 49, as demais Cayenne Coupé no 50. Como ocorre nesse segmento, a desvalorização é alta. Após 3 anos e 58 mil quilômetros semeiros, o valor previsto varia de 41% a 56%, sendo o topo de linha Turbo e-Hybrid o que mais perde. O modelo Turbo e-Hybrid desvaloriza mais, enquanto o e-Hybrid perde menos valor.
Por fim, sobre valores residuais, a compra inclui garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem. Os proprietários do Cayenne também podem obter um pacote de assistência 24 horas por 3 anos, uma garantia de pintura de 3 anos e uma garantia anticorrosão de 12 anos. Se você comprar um dos modelos híbridos, o pacote de baterias vem com uma garantia própria de 8 anos ou 100.000 milhas. Por que a imprensa automotiva desvaloriza tanto carros como este? Cada vez mais, as pessoas querem esses carros como um Porsche 911 ou uma Ferrari 296. O ideal, é claro, seria ter um carro esportivo e um SUV esportivo. E se a sua garagem de madeira de carvalho fosse grande o suficiente para acomodar tanto um Cayenne Coupé quanto um 911, achamos que sua vida automobilística estaria muito bem servida. As mudanças neste modelo aprimorado são relevantes e positivas, mas não mudam seu principal atrativo. A tecnologia aqui continua impressionante: direção traseira, suspensão a ar, anti-rolagem, entre outros recursos. Mas mesmo que você não chegue a tanto, ainda terá um carro que redefine dinamicamente o que é possível neste segmento, assim como os Porsche sempre fizeram.